Olá, amados irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, nós que fazemos parte da IECPI, meu nome é Sandro Máximo, e vamos juntos durante alguns momentos aqui meditar na Palavra do Senhor, mais uma vez, como estamos habituados. Estamos hoje em simultâneo, tanto no Facebook quanto no Instagram, no decorrer aqui deste momento de reflexão, nós vamos estar disponibilizando o link. Eu estou aqui com a ajuda da minha filha Marília, que está nos bastidores aqui por trás, tentando fazer a melhor transmissão possível dentro das nossas possibilidades. Então, enquanto nós aguardamos os nossos amados irmãos entrarem, eu vou ajustando aqui algumas coisas para que nós possamos dar entrada ao vivo aí com os irmãos, cultuando ao Senhor. Em nome de Jesus. Tentar aqui achar nossa irmã Isabelle já entrou. Amém, achei aqui. Cultuando ao Senhor. Tirar o som. Amém, amados irmãos, como é que foi a semana? O nosso último encontro foi sexta-feira. Foi uma bênção, estivemos aqui reunidos. Meditamos um pouco na palavra do Senhor. E hoje não será diferente, né? Quando eu fizer assim, porque eu estou olhando diretamente para o Instagram. E aqui é o Facebook. Essas modernidades de hoje, irmãos. Amém? Eu acredito que seja o anseio de todos, que esse momento de reclusão passe logo, né? Que nós possamos estar louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome juntos. Amém. Nossa irmã Isabelle Andrade, eu e minha família se alegram em estar aqui, glória a Deus. Saudade de todos. Meu irmão Cristiano, né? A irmã Isabelle, de Stephanie, de todos. Amém? Esperar só mais alguns minutinhos enquanto os amados irmãos vão entrando aí. E nós vamos hoje no culto ao Senhor nosso Deus, orar, louvar, bendizer o seu nome na beleza da sua santidade. Nós esperamos que esses momentos passem logo, irmãos. Nós estamos um pouco ansiosos, né, com relação às circunstâncias. Espero que os nossos governantes tenham aí sabedoria para gerir o povo e nos conduzir da melhor maneira possível nesses momentos de crise, né? Mas nós estamos aqui, a Igreja do Senhor não para, a igreja pode estar com as portas momentaneamente fechadas, mas nós estamos atuantes, militantes, pregando o Evangelho do Reino, na perspectiva de que o Senhor venha nos buscar com brevidade, né? Esse é o desejo de todo crente, é aquilo que deve estar no nosso coração, deve ser nossa esperança em saber que o Senhor, conforme Ele mesmo prometeu, Ele vem nos buscar. Então, quem dera fosse agora, né? Nos encontrarmos com o Senhor nos aires e deixarmos esse torrão ao léu, como diz a canção. Mas tudo aprova o Senhor, o tempo é dele, o dia é dele, a hora é dele, o momento disso acontecer é dele. Então nós esperamos nele tais acontecimentos. Nosso irmão Lucas Taveira, Luquinhas, recém-casado, ainda está em lua de mel com nossa irmã Julinha, né, para os mais chegados. Deus abençoe, meu filho. Vá ligando aí a TV, a Smart TV, e nós vamos, eu tenho certeza que juntos aí com sua família, glorificar o nome do Senhor. Hoje nós estamos também em simultâneo com o Instagram. Nós temos o Instagram da igreja, mas estamos aperfeiçoando ele ainda. Então essa transmissão do Instagram está sendo feita pelo Instagram da minha filha Marília Heloise, né? Logo em seguida nós estaremos aí aprimorando, como eu falei, o Instagram da nossa igreja. Então nós vamos, nesse momento,
orar, não é? Exercitar a nossa fé. Vamos conversar com o Senhor. E para isso eu convido os que já entraram, que já estão conosco aqui online, para que nós possamos dar início a este momento. Nossa irmã Jusileide Miranda, né, acabou de entrar, juntamente com nosso irmão Romildo, sua casa, nossa irmã Santa, Dona Santa. Estamos com saudades. Eu estou com saudade de dar um cheiro na senhora, Dona Santa. Viu? Saudade da senhora. Juntamente dos irmãos também aí, Romildo e Jus. Vamos orar? Meu Senhor e Deus, Pai amado, Pai querido, Tu, Senhor, que és poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor, daquilo que pedimos ou pensamos. Tu, Pai amado, que és fiel para cumprir com as Tuas promessas. Nos dirigimos a Ti, Senhor, neste momento, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, nesse primeiro momento, Pai amado, as nossas falhas. Não nos recompensa segundo elas, mas consoante as Tuas misericórdias, Senhor. Sonda os nossos corações. Retira de nós, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que é barreira, que é empecilho, para que tenhamos uma comunicação maior contigo, uma intimidade maior, pois esse é o nosso desejo, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sentir o Teu toque, Pai amado, em nosso ser, em nosso coração. Queremos nos alegrar, Senhor, em Tua presença, porque isso é a razão da nossa existência. Nós Te pedimos, Senhor, toma os dirigentes do nosso país em Tuas mãos, toma, Pai amado, governantes, todos aqueles que exercem, Pai amado, o seu papel em gerir o povo, em gerir a nação, em todos os aspectos. Dá-lhe sabedoria, Pai, que seus interesses próprios, Pai amado, sejam colocados de lado, Pai amado, e só o que interessa à nação como um todo venha, Pai, ser concretizado, ser efetivado, para que tudo, Senhor, seja feito da melhor maneira possível. Nós Te pedimos, Senhor, que toda ingerência do mal, que toda interferência do maligno, Senhor, caia por terra, não tenha validade, Senhor, na vida do Teu povo, na vida destes homens, Senhor, que gerem o país, os estados, os municípios. Te pedimos isso, Senhor, porque Tu és aquele que gere a história, que dá sequência aos fatos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estão conosco também, nossa irmã Régia Souza acabou de entrar, Pai do Senhor, nosso irmão Everton Ramiro acabou de entrar também, e juntos nós vamos aqui meditando na palavra do Senhor e engrandecendo o Seu nome. Hoje é domingo, é um dia reservado a Ele, ao Deus nosso Senhor, amém? Todos os dias o são, mas em especial o domingo. Então nós vamos louvar ao Senhor nesse momento com um hino do nosso Salmos e Hinos de número 373, amém? 373, Descansa, ó alma, é o título do hino, amém? Vamos louvar então, vou colocar o microfone mais perto aqui para ficar mais audível para os irmãos. Descansa, alma, eis o Senhor ao lado, paciente levas sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado, Ele não muda o teu fiel Jesus. Prossegue, ó alma, amigo celestial, protegerá teus passos no espinhal. Prossegue, ó alma, o trilho é estreito e escuro, mas no passado Deus guiou-te assim. Confia agora a Deus o teu futuro, que esse mistério
mistério há de aclarar sem fim. Confio a alma à sua mansa voz, ainda calmo o vento e o mar feroz. Aleluia. Um belo hino de louvor ao nosso Deus. E os irmãos vão dando aqui um feedbackzinho com relação ao som, se está ok, se está audível. E nós vamos meditando na palavra de Deus. Me digam aí bem rapidamente, irmãos, como é que está? Como é que estão vocês? Tudo ok? Todo mundo cheio de esperança, de fé, de alegria, ainda que o mundo pense o contrário, ainda que as circunstâncias tentem nos dizer que não. Como é que está a nossa fé? No Senhor, né? Em quem temos crido. Amém. Os irmãos estão chegando. Nossa irmã Carla, Ramiro, esposa do nosso irmão Eberton, juntamente com Rebeca, cultuam a Deus conosco também nesta noite, tanto através do Facebook quanto do Instagram. Então, amados irmãos, nós vamos, como nós estamos habituados, lermos um texto da palavra de Deus e estaremos meditando acerca dele, desejando que Deus nos alimente, nos fortaleça através desse texto, para que nós possamos ter uma semana aí abençoada, não é? Uma segunda-feira que se inicia amanhã, evidentemente, cheia de oportunidades de engrandecermos o nome do Senhor. Muito bem. A nossa irmã Andréia, esposa do nosso diácono Diogo, também acabou de entrar. E eu estava aproveitando, esperando um pouco que ela entrasse, porque eu queria aproveitar esse momento e desejar os parabéns à nossa irmã Lavínia, a nossa missionária pequenininha, que completa 9 anos, não é? Se não me falha a memória. Diga aí, Andréia, quantos anos Lavínia está completando para nós? Eu sei que você colocou no grupo, eu vi, mas eu esperei até esse momento. E eu quero desejar para nossa irmã Lavínia os parabéns aqui ao vivo. Que Deus a abençoe, que a torne sempre uma menina obediente aos pais, temente a Deus, buscando sempre a sua presença. E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida. Amém, irmãos? Peço a Deus aí que os irmãos fiquem até o final do culto, para que não possam perder nenhum comentário, nenhuma porção da palavra, e juntos possamos realmente cultuar a Deus até o fim, né? Procurarei ser o mais rápido possível, para não demorarmos muito, em nome de Jesus. Amém? Baixar um pouquinho o volume aqui. Nós temos a certeza, irmãos, que é o Senhor Deus que nos sustém, que nos mantém de pé, firmes em nossa caminhada. E Ele tem surpresas para cada um de nós. Surpresas boas, agradáveis, frutíferas. Porque é em meio à crise que as oportunidades aparecem, que as oportunidades surgem. É em meio à crise que nossa fé é provada, que nós somos aperfeiçoados, né? Somos direcionados pelo Senhor para uma melhor vivência com os irmãos e uma maior intimidade com Ele. Então tenho certeza que Deus tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ir colocando textos aí, à medida do que eu
a gente vai continuando aqui o culto, né? Esse momento de reflexão, a gente vai citando em nome de Jesus. Amém? Todos com as suas Bíblias? Então vamos abri-la. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Lucas, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relatado por Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante. Amém, amados irmãos? Eu estou lendo aqui na nossa Bíblia, que é pesada. Deixar ela sustentada aqui um pouquinho. Vamos ler? Amém. A epígrafe do texto diz: o cântico de Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Glórias a Deus. Meu Senhor e Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma rica oportunidade de fazermos menção da Tua Palavra, que é pura, que é santa, que é perfeita, que é agradável aos ouvidos, Senhor, que é palatável, Pai amado, ao nosso entendimento. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos entendimento e compreensão, Senhor, para que nós possamos aplicar esta palavra em nossos corações e nossas vidas e sermos edificados por ela. Porque Tua palavra, Senhor, é alimento verdadeiramente para a nossa alma e conhecimento para ser aplicado em nossas vidas. Então, Senhor, usa-me como aprouver a Tua vontade, deste momento em diante, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nos deparamos com um texto narrado, por Lucas, escrito por Lucas. Lucas, que não foi testemunha ocular dos acontecimentos da vida de Jesus Cristo, mas ele acompanhou o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, e era um homem erudito, médico, um discípulo muito capacitado, versado, grego, e ele era gentil também, evidentemente. E acompanhando o apóstolo Paulo, traçou aí, usando algumas fontes, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, nos deixa este evangelho. Ele dirige esse evangelho aos gregos, como nós já estamos habituados a saber, e ele apresenta Jesus Cristo como sendo o servo fiel, ou melhor, o homem perfeito. O servo fiel é Marcos, que dirige aos romanos. Então Lucas dirige o seu evangelho aos gregos e apresenta Jesus Cristo como sendo o homem perfeito, uma vez que os gregos, através da filosofia, buscavam a perfeição. Então Lucas aproveita esse ensejo, esse desejo, e apresenta Jesus, atraindo-os, a sua atenção para tomarem conhecimento acerca de quem é ou de quem era esse Jesus.
E nesse determinado momento da vida de Jesus, irmãos, ele ainda é criança, a Bíblia nos relata, nesse texto que nós acabamos de ler, que em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, que, segundo a palavra de Deus, era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E aí nós nos deparamos com algo que é muito interessante para nossas vidas, que é o ato de esperar, considerado por muitos uma virtude, visto que o tempo corre contra nós, não nos é favorável, e esperar parece que tornou-se algo enfadonho. Nós queremos as coisas para ontem, né? Em todas as nossas necessidades, nós queremos supri-las da melhor e mais rápida maneira possível. E neste afã, nesse desejo de conseguir tais coisas, nos deparamos muitas vezes com erros, com precipitações, com decisões tomadas no calor das emoções, e nos enveredamos por caminhos muitas vezes tortuosos, e que no final deles damos com os burros na água, como nós estamos habituados a ouvir algumas vezes. Esperar é bom, esperar no Senhor com paciência, diz o Salmo, não é? Até Ele se inclinar para nós e ouvir o nosso clamor. Esperar, porque nós, quando agimos por conta própria, irmãos, nós temos essa habilidade de nos precipitarmos e agirmos de maneira incorreta. E queremos muitas vezes que Deus aprove os nossos projetos, fazemos prova com o Senhor, mas sempre inclinamos aquilo que ouvimos, ou controlamos aquilo que estamos ouvindo, de maneira que venha corroborar com o nosso desejo. E quando Deus diz não, nós não queremos aceitar e queremos encontrar dentro desse não um sim que esteja ali nas entrelinhas, para que enfim o nosso desejo, o nosso projeto se concretize. Mas quando Deus verdadeiramente diz não, e nós insistimos nisso, certamente nós não vamos lograr êxito, nós vamos errar, não vamos ter sucesso, melhor me expressando, de maneira mais simples. Então é bom esperar, e este homem esperava, e ele esperava algo que não estava exclusivamente dentro do seu desejo individual, mas de toda uma nação. O esperar para o povo judeu a consolação de Israel era algo que vinha dos primórdios da formação do Estado. Durante esse tempo que Jesus Cristo veio ao mundo, o mundo se preparou para recebê-lo. Deus fez isso com o mundo, trazendo a Pax Romana, trazendo a infraestrutura, trazendo uma série de coisas que facilitariam a propagação deste Evangelho na terra, no mundo conhecido daquele tempo até os dias de hoje. Então, eles esperavam a consolação de Israel. Israel estava nessa época dominada pelo Império Romano. E eles não eram livres, eram parcialmente livres. Houve um desenvolvimento até. Roma permitia uma certa liberdade para os comerciantes trabalharem, para os judeus exercerem a sua fé. Havia uma liberdade limitada, mas havia. E houve até quem prosperasse nesse momento. Existiam pessoas que se deram bem, comerciantes que se deram bem, cobradores de impostos, publicanos que surgiram foram inventados, vamos dizer assim, nesse meio, nesse período, e coletavam impostos do seu próprio povo para o Império Romano. Nós temos aí Zaqueu, o publicano que se converte, nós temos o próprio Mateus, que também era publicano e se converte. Então, nós nos deparamos com essa situação, um povo de certa forma oprimido, sem a sua liberdade completa, presenciando acontecimentos que feriam a sua honra nacional. Então essa esperança de uma consolação, de uma libertação, era patente a todo o povo judeu, E eles esperavam um Messias, o Messias prometido principalmente pelo profeta Isaías. E eles pensavam que esse Messias viria montado num cavalo branco, seguido de um poderoso exército, e assim livrando o povo judeu, o povo do Senhor, das mãos dos seus opressores. Nesse caso, o Império Romano. Mas este homem chamado Simeão
O Espírito Santo de Deus havia lhe feito uma promessa, não é? E nesse caso, ele vivenciara a sua promessa. O Espírito havia lhe revelado que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, o ungido de Deus, aquele que iria libertar o seu povo. Não obstante o povo esperasse, não é? Um reino físico, um rei poderoso, Jesus vem instaurar o seu reino espiritual, uma visão mais profunda, mais interna, mais intensa daquilo que verdadeiramente é o reino de Deus, que nós já vivenciamos desde esses dias até os dias de hoje, e vivenciaremos na plenitude de maneira absoluta quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar. Nós temos que pedir orientação ao Espírito Santo, pedir que o Senhor Deus nos dê discernimento, que Ele abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender as circunstâncias que nos sobrevêm, temos uma visão mais ampla daquilo que acontece com nossas vidas, para compreendermos que Deus está no controle dela, que é Deus que nos conduz nesta vida, de maneira que o seu nome venha a ser glorificado, de maneira que o nome dele venha a ser exaltado. É por isso que ele nos usa como instrumentos de sua vontade, para enaltecimento do seu nome, para mostrar para gerações presentes e vindouras que ele é um Deus zeloso, que cuida de cada um de nós e que nos transforma, à semelhança do seu Filho. Isso para nós é muito bom, é saudável espiritualmente. Deus nos molda da sua maneira, do seu jeito. E é muito bom e importante saber, tendo essa compreensão do que Deus quer conosco, que muitas vezes, quando nós estamos inseridos, para não dizer sempre, nos propósitos de Deus, a nossa vontade fica à parte, o nosso desejo fica separado, e o que prevalece é a vontade de Deus. E dentro dessa vontade, muitas vezes nós somos guiados para lugares, para momentos, para situações que nós nunca pensaríamos um dia estar, vivenciar, viver. Ele nos leva para lugares que nós nunca imaginávamos estar, para que uma alma seja alcançada. Deus ainda ouve oração. Amém, irmãos? Deus, além de ouvir, Ele responde orações. E eu já quero aproveitar essa introdução que nós fizemos aqui acerca de Simeão. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição. Amém? Guarde isso na sua memória. Mas vamos por aqui. Simeão tinha uma promessa, esperava a consolação. Deus, eu falei agora há pouco, que ainda ouve e ainda responde orações. Em novembro de 2000, eu me batizei, Eu fiz a minha confissão pública de que servia a Deus, junto com algumas pessoas que acredito que tenham presenciado, já saibam disso, porque nós já mencionamos outras vezes. E de maneira bem rápida, irmãos, é só um pequeno testemunho, uma parte do que nós estamos lendo aqui, para trazer a sua memória e a minha, que Deus ouve a oração, que Deus responde a oração, de um coração compungido, contrito, Ele não despreza. E nesse batismo houve um momento de descontração, de comunhão, de alegria, de diversão, e nós estávamos ali jogando bola, E eu machuquei o pé, torci o pé. Fomos para casa, depois de tudo aquilo, e mais ou menos meia-noite para frente, o pé começou a ficar muito dolorido e me incomodando, e eu chamei o meu vizinho, que era o presbítero São Gabriel na época, e nós fomos à casa do pastor, que no momento era a única pessoa mais próxima que tinha carro. E à época, um homem muito espiritual, ao chegarmos lá, ele quis oferecer o carro para que nós fôssemos para o hospital, e nós insistimos que só iríamos se ele fosse, para me levar, e ele pegou a Bíblia e foi ler. E eu dizia no meu coração, de novo convertido, meu Deus, eu estou com o pé machucado, eu só quero ir para o hospital, e ele vai ler Bíblia? E ele dizia para nós, isso tudo está acontecendo porque alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E aquilo no primeiro momento soou como algo muito simples para mim, porque o que eu queria na realidade era me ver livre, do incômodo, da dor do pé. E fomos para o Valfredo Gugel, que é o hospital de referência aqui da região.
E ao chegar lá, eu imaginei, bem, ele vai ter muito trabalho, porque eu acredito que todo mundo aqui queira e precise, necessite, né, ouvir a palavra de Deus. Então me levaram para enfaixar o pé, e ele ficou com o presbítero Sandro, o nosso pastor, na época, ficou com o presbítero Sandro, procurando alguém ali, indicado por Deus, para orar. Eu enfaixei o pé, voltei e perguntei, aí oraram por quem? Isso, ninguém. Deus não me mostrou ninguém que por causa disso tudo aqui que está acontecendo, fosse o motivo, né? Melhor dizendo, fosse o motivo para que nós estivéssemos aqui. Nós entramos num carro, eu fiquei no banco da frente, com a perna esticada, o presbítero São Gabriel atrás e o pastor dirigindo. Fizemos o retorno ali na Alexandre de Alencar, voltamos para Hermes da Fonseca e fomos abastecer o carro no posto Shell, vizinho ao Midway, né? Sentido Natal Parnamirim. E quando o carro vai entrando, ou melhor, o pastor ia no banco de trás e o presbítero São Gabriel ia dirigindo. Quando nós entramos no posto, o pastor que estava no banco traseiro disse, com o carro ainda em movimento, foi por causa dessa pessoa que está aí, dessa menina, a frentista, que tudo isso aconteceu. E foi abrir na porta do carro. E ali o carro parou, ele saltou e começou a falar coisas para mim. Deus mandou dizer para você que Ele lhe ama, que Ele gosta de você e tal. E aquilo era uma experiência nova para mim. E aquela menina começou a chorar aos prantos ali de madrugada naquele posto. E ela confessou o coração, olha só, eu estou desviada dos caminhos do Senhor. Eu estava aqui, veio um cliente, falou um monte de coisa feia comigo, de coisa ruim comigo. E eu disse a Deus, Senhor, manda um servo teu, vim falar comigo nesse momento, porque eu preciso ouvir a tua palavra. E Deus trouxe à minha mente, meu Jesus, que coisa maravilhosa, meu pé, há tanto tempo atrás, há tantas horas atrás, eu machuquei, para que isso pudesse acontecer agora, para que o teu servo pudesse trazer essa mensagem de conforto, de consolação, para a vida daquela pessoa, que ainda desviada dos teus caminhos, clamou a ti, e o pastor recomendou, volte para os caminhos do Senhor, procure uma igreja mais próxima da sua casa, genuinamente evangélica, e sirva a Deus. E aquela foi a minha primeira experiência, né? Emoção das coisas que o Senhor faz através do seu poder, da sua vontade, utilizando os seus servos na terra. Deus responde a oração. E Ele move céus e terras para que os seus servos ouçam a sua palavra. Então nós temos que compreender de maneira geral o que está acontecendo ao nosso redor, para que nós não percamos as oportunidades de sermos usados por Deus para benefício do seu reino, para que seu nome seja glorificado. Simeão tinha essa percepção. O Espírito Santo de Deus tinha lhe dado esta capacidade de compreender as coisas que estavam ao seu redor. E ele estava em Jerusalém em uma semana festiva, onde os pais do menino, Maria e José, tinham levado Jesus ao 8º dia de nascido para ser circuncidado, conforme preconizava a lei dos judeus, a lei mosaica. Imagine que percepção é essa, irmãos. Um homem já de idade avançada vê um bebê, como tantos outros, no colo dos seus pais, nos braços dos seus pais, e se aproxima, como o texto que nós vamos acabar de ler aqui. Então, movido pelo Espírito Santo, no verso 27, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, para ser circuncidado, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, veja que percepção, compreender que aquela criança nos braços de Maria não era simplesmente um bebê comum, amado pelos seus pais, que estava ali, um bebê judeu, para cumprir com o mandamento da lei mosaica, cumprindo o pacto que Deus tinha feito com Abraão para marcar o seu povo. Mas o que estava ali, na compreensão que o Espírito Santo tinha lhe dado, era, na mente de Simeão, era a salvação e a consolação, não só de Israel, mas de todos aqueles que no decorrer da história são arregimentados, foram arregimentados, estão sendo e serão neste grande exército de Deus, para cumprir com a sua palavra, para marcharem na terra de maneira altiva, sendo guiados pelo nosso grande general que é Cristo. E aí nós já vemos o contrassenso, né, irmãos, que nós podemos até traçar aqui. Os grandes generais de hoje, humanamente falando, ficam nos seus quartéis generais,
arquitetando as suas estratégias e vez por outra vão ao fronte, mas em grande parte do momento ficam nos seus quartéis, mandando suas ordens, né, para quem está à frente, para os capitães e tudo mais, para a ordem hierárquica que existe nas Forças Armadas. Mas diferentemente do general humano, o nosso Jesus, ele vai à frente, pelejando as batalhas, mostrando o caminho que nós devemos percorrer, nos auxiliando nesta vida, porque ele sabe quais são as nossas debilidades e fraquezas. Ele nos conhece intimamente, irmãos. Então, graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, que as nossas lutas não são travadas sós, mas temos a companhia, a presença, a intercessão, a intervenção de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então o Espírito Santo intervém na vida desse homem, e ele se levanta. E talvez esse aqui certamente é o único feito narrado pela Bíblia deste homem chamado Simeão, de quem não se sabe nada, quase nada, ou muita coisa. Mas ele traça um cântico, um louvor, uma expressão de enaltecimento, de engrandecimento do nome do Senhor, de agradecimento pelos fatos que ele está vivenciando naquele momento. Ele diz, a partir do verso 29, que é o seu cântico: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, segundo a tua promessa, segundo o que o Espírito me revelara, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Meus amados irmãos, que fé, que percepção, que compreensão da parte de Deus para aquele homem, que sensibilidade para compreender o que Deus estava querendo com ele naquele momento. E às vezes isso falta a nós, quando nos deparamos com a situação e começamos a nos perguntar: e agora, Senhor, o que é que eu faço? É para falar? É para me calar? É para eu agir? Qual a atitude que eu tomo agora? E por falta de percepção, muitas vezes, sensibilidade e ousadia, nos calamos e perdemos a oportunidade de sermos úteis na seara do Senhor. Perdemos a oportunidade de engrandecermos o seu nome. E aqui eu encontro uma oportunidade de falar um outro testemunho meu, da minha família. Minha esposa Gosélia, quando engravidou de Marília, né, a minha filha do meio, que já é uma história por si só de Deus, né? Houve uma intervenção divina, porque nós andávamos muito de moto. Nessa época eu pastoreava uma igreja no interior daqui do estado, na cidade chamada Lagoa Salgada, e a estrada ficava muito frequentemente cheia de buracos, e eu bati muito forte em um buraco daquele, com ela grávida, e a placenta de escola, né, do útero, e começa a sangrar, e houve toda uma história, que a médica recomendou fazer curetagem, e Jó, movida pelo Espírito Santo, não permitiu que isso acontecesse, e Marília está aí para contar a história. Isso é outro testemunho. O testemunho que eu quero contar é que quando Marília nasceu, ela machucou a clavícula, ela quebrou a clavícula, né? E nós não sabíamos disso. E Jó, quando ia colocar a roupinha nela, quando botava a blusinha, ela chorava de dor. E nós fomos para o hospital, nesse mesmo Valfredo Gugel, e na ala pediátrica encontramos ali o atendimento. A médica falou: olha, não tem mais nada o que fazer, porque ela é muito novinha, a clavícula vai criar aí um osso, né, um calo ósseo, e vai cicatrizar e vai ficar tudo bem. Só que ao sairmos daquele ambiente, havia uma jovem mãe com uma bebezinha recém-nascida, muito tenra ainda, com pneumonia. E quando eu passo com Marília no colo saindo, Jó volta para aquela mulher e começa a exercer ali uma instrumentalidade da parte de Deus para aquela jovem, e começa a dizer coisas que alegravam o seu coração, e da parte de Deus para ela, e ela começa a chorar com aquela área ou recepção infantil lotada de gente, todos vendo ali aquele ato de ousadia, de usar aquele momento para trazer paz e consolação ao coração daquela jovem mãe. E Deus foi nos ensinando que Deus usa as circunstâncias mais adversas para que o seu nome seja glorificado e enaltecido.
Então abra o olho espiritual, abramos os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para compreendermos o que está acontecendo, porque nem tudo é o que parece. Então precisamos ter essa sensibilidade para entendermos que Deus se utiliza das circunstâncias para nos movimentar, para nos moldar, para nos usar, para nos transformar, para nos levar em missão, para trazer uma palavra de carinho para o coração de alguém, de atenção para o coração de alguém. Sejamos usados por Deus, em nome de Jesus. Então aí, treine a sua sensibilidade com relação a isso, em nome de Jesus. Então, Simeão começa o seu cântico, a partir do verso 29. Agora, Senhor, pode despedir em paz do teu servo. Senhor, eu posso morrer agora, pode me levar, porque a tua promessa se cumpriu. A tua promessa está diante de mim. E ele enxerga naquela criança, Jesus, menino, bebê, a esperança da humanidade, né? A consolação de Israel, conforme ele mesmo diz. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E aqui no verso 32, irmãos, nós já vemos algo bastante interessante da parte do Senhor para nós, porque Jesus, apesar de ser menino, mas foi compreendido através da iluminação, da intervenção aí do Espírito Santo na vida de Simeão como sendo Jesus Salvador. E ele já preveu aí, ele viu com antecedência o alcance do Evangelho, o alcance da fé, o alcance da salvação na pessoa de Jesus para as pessoas ou para os povos ou todo aquele que não fosse israelita, para os gentios. Talvez não certamente os pais ficaram admirados, porque até então não se sabia o alcance deste amor. Talvez muitos esperassem tão somente que Jesus viesse exclusivamente para o seu povo, para o povo judeu, mas como fora dito antecipadamente pelos profetas, ele veio para os que era seu, não é? E os seus o rejeitaram. Ele foi rejeitado. E por causa dessa rejeição, nós, os gentios, fomos inseridos, enxertados neste grande povo que hoje se chama igreja. Esse novo Israel de Deus, que hoje está presente e marcha pela terra. E dia a dia vão se acrescentando os números de pessoas que vão sendo inseridas neste povo. Eu e você fazemos parte do novo Israel de Deus. E as promessas de Deus na pessoa de Jesus para esse Israel, para esse novo Israel, irão se cumprir. Então já houve aí uma previsão, uma visão profética acerca de Jesus e o seu alcance. Ele seria luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, ou seja, a salvação que também veio para todo aquele que se converte a Cristo, também do povo judeu. E no verso 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Estava tudo muito novo e tenro na mente dos pais. Estavam ali cumprindo uma ordenança mosaica, a lei, né? A Torá, que é o livro dos judeus. E chega um homem, do nada, um senhor, um ancião, pega aquela criança nos braços e profere um cântico tão maravilhoso, fala coisas tão profundas acerca da sua própria vida, que está satisfeito, né? Que está conformado com a situação, porque ele acabara de ver a promessa que se havia feito, né, a ele, realizada, diante dos seus olhos, palpável. E Simeão os abençoou, né, a família, e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aí Simeão deu um salto no futuro próximo, na vida daquela criança, na vida daquela família, e em especial na vida daquela mãe,
já que José não acompanhou até o final, não é? Ele morreu antecipadamente, não é? Ele morreu no momento certo, mas morreu antes de que se cumprisse tais coisas. E ele se dirige à mãe, que iria presenciar o seu filho pendurado no madeiro. O filho que ela criou, que ela junto com José educou, que ela tanto amou, sendo maltratado, machucado, escarnecido, vendo nas vésperas de uma festividade tão importante para o povo judeu, que é a Páscoa, o seu filho ser massacrado, quebrado, humilhado pelos homens, sem ter cometido pecado algum, erro algum. Então isso seria como uma espada que iria transpassar o coração daquela mulher, que teve o prazer indizível de levar no seu ventre durante o tempo de 9 meses o autor e consumador da fé, o dono da vida, o salvador dos homens, e ver o seu filho sendo horrivelmente torturado pelas mãos dos homens. Então isso seria para Maria uma espada que ultrapassava a sua própria alma. E ele seria alvo de contradição, como é até hoje para muitas pessoas. A palavra de Deus nos diz que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Muitos veem na mensagem da cruz, que é o Evangelho, a história de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele quer, e que Ele voltará, como sendo loucura. Principalmente nos tempos odiernos, nesses tempos que nós vivemos, de tanta modernidade, pós-modernidade, de tanta tecnologia, de tanta coisa que o homem jamais um dia sonhou ver, nós vemos hoje com tanta naturalidade. Imagina aí 10, 15 anos atrás, que ninguém tinha um celular, os telefones eram fixos, e quem tinha um é porque tinha muito dinheiro. Hoje em dia qualquer pessoa tem um smartphone. Estamos interligados ao mundo todo, uma globalização. O que acontece do outro lado do mundo em questões de segundos está rodando o mundo. Um outro exemplo disso é essa pandemia que nós estamos vivenciando, que aconteceu do outro lado do mundo, na China, mas que em uma velocidade tão grandiosa se espalhou pelo mundo todo, porque as pessoas estão conectadas. As pessoas viajam de avião em uma rapidez, em uma velocidade, em uma simplicidade tão grande, que tudo de bom e de ruim se espalha em uma velocidade incrível nos dias de hoje. Como pode isso, irmãos? Veja como a tecnologia se espalha, que isso também atinge um patamar tão elevado, também é prenúncio do fim. Os homens criando coisas, testando coisas, tem aí os clones, que dizem não ter sido feito ainda do ser humano por ética, por questões morais, pelo menos aparentemente, pelo menos publicamente. Mas só Deus sabe como o homem tem feito, às escondidas, às escuras, na escuridão dos seus pensamentos. Então é necessário que nós tenhamos essa percepção dessa contradição do Evangelho, que o Evangelho causa na vida de tantas pessoas. Mas nós sabemos que tudo parte da mão de Deus, parte da vontade de Deus para nós. Se nós estamos na situação que nos encontramos hoje, na nossa posição de salvos em Cristo Jesus, é porque Deus assim quis. Não é da nossa própria vontade. Não somos nós que levantamos as mãos e dizemos: Senhor, eu te aceito. Muito pelo contrário, inicialmente há uma intervenção divina nas nossas vidas, e isso nos faz crer e querer e desejá-lo, aceitá-lo. É Ele que nos ama primeiro, é Ele que nos conquista, pelas razões que Ele mesmo sabe e tem para fazê-lo. Nós não sabemos.
E o fato é que Maria teve esses dois momentos grandiosos, o de ter o seu filho em seus braços, e de amá-lo e ser amado por ele, e também de vê-lo pendurado numa cruz, sendo alvo de contradição. Amém, irmãos? Medite sobre isso. Hoje é domingo de Páscoa, é o dia em que o Senhor vitoriosamente ressuscita. Deus o ressuscita dentre os mortos, e ele se diferencia através desse fato de todos os outros grandes líderes religiosos, vamos dizer assim, da humanidade. Porque a maioria não, todos morreram. Todos morreram. Alguns se sabem até o seu túmulo. Mas o de Jesus está vazio. O de Jesus é só um símbolo daquilo que ele venceu, daquilo que ele conquistou. Ele venceu a morte. A morte não foi suficiente, nem teve o poder para detê-lo. E ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, exercendo a sua função de Deus. O homem, Deus. O primogênito dentre os mortos. O que ressuscitou primeiro. Haverá o dia onde aqueles que estiverem mortos, nesse momento, também ressuscitarão à semelhança de Cristo. E terão seus corpos transformados. E os vivos, de maneira alguma, irão preceder aqueles que já foram. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que nos ensina a palavra de Deus. E a Bíblia dá um salto, irmãos. Ela menciona esse texto da infância de Jesus, melhor dizendo, dessa cerimônia, né, da circuncisão, desse cântico de Simeão. Fala de uma profetisa de idade chamada Ana, que vivia em jejuns e orações a partir do verso 36, e pula para Jesus no verso 41, já com 12 anos de idade, exercendo, já visivelmente, né, mostrando seus prodígios, exercendo maravilhas no meio do povo, apontando já para o que ele iria fazer no futuro. Nesse momento ele deixa as pessoas perplexas, boquiabertas através do que sai da sua boca, a sua palavra, a sua inteligência, a sua sabedoria, e ele deixa os doutores, como eu falei, boquiabertos, com a sabedoria que vinha dele, porque diz a palavra de Deus que ele crescia em graça e em conhecimento, né? Crescia. E o tempo passa, irmãos. No ministério de Jesus, e aos 33 anos de idade, ele inicia o seu ministério público aos 30, realizando o seu primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. Passa 3 anos, ele recruta inicialmente 12 apóstolos, 12 discípulos, estes se multiplicam, não é? E aos 33 anos de idade, tudo que ele havia falado acerca de si começa a se cumprir. Quando em uma noite ele é traído por um beijo e é entregue nas mãos dos homens. Homens que não compreenderam o seu amor, que não vivenciaram os seus ensinamentos, acompanhavam de longe os acontecimentos, pré-julgando pelo que viam. Um homem que arrastava multidões, um homem que foi aclamado em Jerusalém como um rei. Daí colocaram no seu martírio uma coroa de espinhos em sua cabeça, e sobre a cruz uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Em 3 línguas, né? Então, o próprio Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 44, assim como Mateus, Marcos e João, falam da morte de Jesus. Falam dos últimos dias de Jesus, como antes da sua ressurreição, evidentemente, antes da sua transformação, não é? De ter seu corpo transformado, no seu flagelo da cruz. E diz que já era quase, no verso 44, do capítulo 23 de Lucas, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol,
houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. De meio-dia até as 3 horas da tarde, a terra fica escura. E não foi um eclipse, dizem os estudiosos. Simplesmente o sol deixou de brilhar, a terra deixou de receber a sua luz. Eu não sei se as nuvens foram densas o suficiente para cobrir. Eu sei que a Bíblia diz que não houve luz sobre a terra. Como se houvesse ali um protesto da própria natureza contra a maldade que havia no coração dos homens e que ainda existe até os dias de hoje. Naquele momento, uma crueldade em colocar um homem inocente na cruz, pena capital. E hoje essa maldade persiste no coração dos homens, de geração a geração, por não darmos crédito à vida, não respeitarmos o outro, o próximo. Os nossos interesses pessoais são maiores do que os interesses dos outros. E aí poucos que detêm o poder nas mãos massacram a maioria dependente das decisões desse poder. Sempre foi assim. E será assim até a vida de Jesus Cristo. Porque o homem busca poder, o homem busca uma situação privilegiada diante dos outros e sobre os outros. Isso é o que define a humanidade. Em pouquíssimos reflexos de bondade, o homem consegue sensibilizar o próximo. Mas os atos de crueldade e de maldade superam os atos de bondade. Quando alguém cria um remédio para curar uma doença, ele não está simplesmente pensando na cura daquela doença, mas no lucro que ele vai obter na venda daquele medicamento. Quando um homem se candidata para gerir uma cidade, um município, um estado, um país, na maioria, ou grande maioria das vezes, são raríssimas as exceções. Está se pensando no proveito que ele vai tirar dessa situação e do poder que ele vai ter nas mãos e na capacidade do dinheiro que ele vai poder administrar e tirar parte desse dinheiro para si. Todo mundo sabe disso. Desde que mundo é mundo. Então, onde está a bondade dos homens? Onde está a compreensão de que devemos nos preocupar com a situação do próximo? Um dos continentes mais miseráveis que nós temos no mundo hoje é o africano, com raros bolsões de prosperidade, mas em sua grande maioria é tristeza, é fome, é escassez, é miséria. E onde estão as grandes potências que não chegam ali para dar fim àquela dor, porque há interesse nisso? Porque trazendo para o nosso país, onde estão os líderes que não acabam com a seca no Nordeste porque não querem, porque isso lhes dá proveito em alguma área da vida. Então os homens são maus por natureza. Está na essência do homem, desde que nós fomos expulsos do paraíso, desde que nós fomos expulsos da presença de Deus, o homem é mau, intrinsecamente mau, não sabe o que é o bem, não se achega a Deus, se distancia de Deus naturalmente. Mas Deus, sabendo disso, Deus não tem plano B, C ou D, mas Ele traçou um plano na eternidade, antes que nós existíssemos, e trouxe a nossa compreensão, trouxe a nossa mente, através da sua palavra, este plano, o que Ele planejou, para que pudesse resolver definitivamente este problema do pecado. E a solução é tão somente Jesus Cristo. Resume-se numa pessoa, resume-se na sua obra, resume-se nos seus méritos. Ele veio realizar um propósito, e o propósito foi realizado, linha por linha, letra por letra, cabalmente. Então, dentro desse propósito estava a sua morte. Porque mediante a morte houve a ressurreição, que, como eu falei, foi o grande divisor de águas da humanidade. Cristo é o grande divisor de águas da humanidade. O tempo se divide em antes e depois de Cristo.
Mas esse mesmo Cristo que é um divisor de águas, esse mesmo Cristo que ressuscita e torna-se assim, evidentemente, o próprio Filho de Deus prometido, é rejeitado. Ninguém quer saber de Jesus. E nós trocamos Jesus por mesquiarias. Há quem rejeite Jesus porque imagina, na sua ignorância, que Jesus vai lhe privar de coisas que lhe dão prazer. Que lhe dão prazer. E estas mínimas coisas, é a sua cerveja no final de semana, é a prostituição, é a fornicação, é o adultério, é o roubo, é a mentira, que isso dá prazer a muita gente. Isso proporciona, como a cidade de Sodoma e Gomorra havia habitantes que se entregavam às suas paixões. O mundo hoje está pior, irmãos. Está pior. Está numa situação muito complicada. Não é? As pessoas tendo contato com a sexualidade de uma maneira muito antecipada, visto a facilidade que o mundo oferece para isso. É um dos exemplos. Hoje, simbolicamente, muito mais do que religiosamente e de uma maneira mais viva, se comemora a Páscoa, intensamente falando. É o momento das pessoas cobrirem, ontem, as imagens com algum pano, as imagens de esculturas, um pano preto, em sinônimo de luto, em sinônimo de respeito. E nos esquecemos muitas vezes de toda a nossa vida, de todo o período que se compreende como sendo nossa vida. Como eu falei no culto passado, nós vamos ali reservando momentos da nossa história como sendo importantes ou não, significativos ou não, momentos do ano que são mais receptíveis à nossa fé, nos tornamos mais piedosos, mais fervorosos. Mas durante toda a nossa existência, como é que nós estamos nos comportando? Durante todos os dias da nossa vida. Quando Jesus Cristo, no verso 44, ele narra aqui, Lucas, que já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O santuário que os homens haviam feito, que Deus deu as instruções a Moisés no deserto. As instruções, as medidas, meticulosamente, porque Deus é um Deus meticuloso. As obras de Deus são perfeitas. Este véu se rasga. E agora aquilo que estava distante se torna mais perto. Está mais próximo. Por causa de Jesus. Era a morte dele. Ele prestes a entregar o seu espírito. E as consequências benéficas dela para a vida do homem já começam a prefigurar. Já começam a aparecer. Já começam a ser visíveis. Pois o templo, aquele grande véu se rasga. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Está cumprido, está consumado. É esse o momento. É agora que eu parto para ressurgir vitorioso. Como dizem por aí, né? A gente já ouviu falar de uma maneira até poética. Ele morre como um cordeiro para ressurgir como um leão. Poderoso, triunfante, indestrutível, inexpugnável. Aleluia. Aí no verso 47, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Nesse momento, irmãos, esse centurião, ele teve a oportunidade de se converter.
Ele teve a oportunidade de mudar os seus caminhos e seguir os discípulos, os apóstolos e aprender a doutrina de Cristo. Ele teve a oportunidade depois que Cristo morreu. Diferentemente de nós hoje, se Cristo vier nos buscar, a porta se fecha. Não há mais jeito. Não tem mais como. Porque Deus é justo. A oportunidade que temos é até a sua vinda, de sermos fiéis a Ele, cumprirmos os propósitos que Ele tem para cada um de nós, temos uma vida piedosa, cheia de amor, de misericórdia. A sua graça nos envolve e ela nos capacita a isso. Mas o tempo é agora, o momento é esse. Deixar para amanhã algo que nós não sabemos o que vai acontecer é muito arriscado. É uma roleta russa, onde todas as câmaras do revólver estão cheias de bala. É certeza de morte. É certeza de fim, de sofrimento eterno. A oportunidade é colocada diante de nós todos os dias na pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Cristo muitas vezes, e para muitas pessoas, não passa de um espetáculo. Nos rotulam como pessoas arcaicas, não é? Sem cultura. Pessoas que vivem, entre aspas, uma lei que tira a liberdade, que não traz alegria, que não produz vida, e é justamente e grandiosamente o contrário. A liberdade que Cristo nos dá vida. Nós rimos com a verdadeira alegria, sentimos felicidade no nosso coração, fruto dos verdadeiros acontecimentos que trazem felicidade ao coração. Não precisamos de nada posto, de nada de fora, de nenhuma conquista, de nenhuma droga, de nada que nos tire da nossa realidade, do nosso senso comum, para fazer com que sejamos realmente felizes. É um espetáculo, não é? Existem muitas pessoas que se enveredam pelo caminho da ciência, do conhecimento puramente e tão somente, e baseados nisso não encontram no seu coração fé. Não encontram fé no seu coração, espaço para ela. Evidentemente porque Deus não colocou, mas vamos imaginar assim. Não encontram fé, mas encontram algo em que crer. E pegam este algo, que eu vou dizer o que é, e colocam num altar. E começam a adorar este algo e se tornam mais religiosos do que nós. E se dizem sem religião, e se dizem ateus. E este algo é o próprio conhecimento, é a própria razão. É aquilo que se pega, que se prova, que se vê. E se torna para eles o seu Deus. É o que ele conseguiu aprender durante 4 anos e meio, 5 anos em uma faculdade, e ali é suficiente para dizer que Deus não existe. Para dizer que a fé é algo tão somente que não se encaixa com a nossa realidade, é algo que foi criado pelo homem. Alguns dizem, famosos até, que pelo fato de encontrar maldade no mundo, isso é o fato suficiente para dizer que Deus não existe. Porque Deus não cuida, né? Está alheio, segundo eles. Não sabem, não entendem, não compreendem, pelos olhos da fé, que tudo está inserido dentro de um grande propósito. Do mesmo jeito que Jesus teve que padecer, morrer, sofrer, por minha causa, por sua causa, este mundo tem que sofrer, vivenciar essas coisas, passar por guerras, por epidemias, pandemias, por lutas, para que o homem tenha oportunidades de se autoavaliar e ver muitas vezes que as suas mãos muitas vezes azedam o leite. O homem estraga tudo aquilo que ele coloca a mão, porque os seus interesses são maiores do que os interesses pela vida dos outros. E na sua grande maioria, os seus atos são atos que acabam trazendo dano à sua própria vida. Ainda que com pretextos de coisas boas.
Entretanto, todos os conhecidos, sim, e as pessoas que viram esse espetáculo, batiam nos peitos. Agora é muito fácil, não é? Vendo ali Cristo morrendo, falando com Deus Pai, entregando o seu Espírito, grandes acontecimentos acontecendo, não havendo luz sobre a terra, o véu do santuário se rasgando. Os apóstolos, outros evangelistas dizem que houve pessoas que ressuscitaram durante esse momento, de um grande tremor de terra. Assim é muito fácil, vendo, vivenciando. Ah, matamos o homem justo. Ah, de fato esse aí era o Filho de Deus. Assim é muito fácil, vendo, não é? Mas bem-aventurados são aqueles que querem sem ter visto, pela fé. Agora as pessoas batem no peito como sinal de arrependimento, de remorso. Agora é tarde demais. Mataram. Ninguém podia impedir, mas vamos imaginar assim, mataram. Quando Jesus vier, aí vai ser de fato tarde demais, nem bater no peito adianta, nem rasgar as vestes adianta, nem jogar cinza sobre a cabeça vai adiantar. Aí é juízo. É juízo, é julgamento, é separação. E para finalizar, verso 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Como que vendo, né, as coisas acontecendo. Nós amamos a Cristo. Aquelas pessoas estavam odiando a Cristo, presenciaram maravilhas, agora se arrependem. Maria deve ter pensado, né, conjecturando, mataram o meu filho. Né? Mas o fato é que, após esse período de tormenta, de profunda dor, de profunda tristeza, de dúvidas, as dúvidas pairavam sobre a vida daqueles que amavam Jesus. Todos se surpreenderam quando as mulheres encontraram o túmulo vazio. Alguns dos apóstolos voltaram à sua vida normal e foram pescar, foram trabalhar, seguiram com as suas vidas. Ficaram atordoados ao ponto de se esquecerem das promessas de Cristo. É por isso que Cristo sempre está ali, ele aparece. Jesus aparece a cerca de 500 pessoas depois de ressuscitado. Mas verdadeiramente sou eu, estou aqui, come com eles. Já que ele não é espírito, né? Ele come com eles. Já que ele não é um espírito evoluído, como alguns dizem. Ele come com os seus discípulos. Nós cremos em Cristo, mas às vezes nós precisamos de experiências com Ele para dar uma sacudida na nossa fé e dizermos: olha, você está no caminho certo. Olha, você está crendo no Deus verdadeiro. E às vezes Deus proporciona essas coisas na nossa vida, irmãos. Ele nos saculeja, Ele nos balança. Ele chama a nossa atenção para Ele. E ao longo da história sempre foi assim. Nós sabemos que do primeiro século ao terceiro a igreja foi perseguida. Até o ano 312. A igreja foi perseguida, extremamente perseguida, com raros momentos de paz. Mas foi nessa perseguição que o evangelho se espalha, que o evangelho cresce, que é purificado. Só era crente quem de fato cria em Jesus Cristo, que dava a sua vida por Ele. Então nós não devemos menosprezar as adversidades, nós não devemos menosprezar a cruz, porque seguido a ela veio a ressurreição. Nós não devemos menosprezar o Covid-19, porque por causa dele pessoas estão se convertendo, por causa dele pessoas estão sendo recolhidas, por causa dele a igreja está orando e clamando no meio das ruas de joelho, coisas que só se fazia dentro das igrejas ou em casa, agora estão nas praças. Nós não devemos desprezar as adversidades, porque elas nos fazem chorar, elas nos sensibilizam, elas chamam a nossa atenção, elas apontam o nosso entendimento, a nossa compreensão para os céus. Quando o socorro falta no âmbito horizontal, nós vamos buscar no âmbito vertical.
Vamos buscar em cima. Então que o Senhor nos proteja. Que o Senhor nos livre, a nós e aos nossos. Que o Senhor tome a sua igreja em suas mãos e faça nela a sua vontade. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá. Não compete a nós saber isso. Muito embora muitos tenham se levantado fazendo conta para saber o dia. Mas é necessário tão somente compreendermos que Ele virá, porque Ele prometeu. Tantas profecias, irmãos, já foram cumpridas. Ipsilitris. Linha por linha, ponto por ponto, i por i. Promessa por promessa. Por que não? Essas poucas que faltam não irão se cumprir. E o único caminho de salvação e de certeza para isso é Jesus. Porque Ele ressuscitou em um domingo. Mas Ele tem ressuscitado, ressurgido no coração de tantas vidas todos os dias. Em muitos momentos ao longo da história. Então valorize este grande acontecimento em nossas vidas. O dia em que Cristo ressuscitou em mim. No dia em que eu morri e nasci de novo. O dia em que eu compreendi que não era nada, muitas vezes achando que tinha tudo. O dia em que eu entendi e compreendi que sou falível, que sou débil, que tenho fraquezas tremendas e que preciso de Jesus para isso. Para me capacitar ao céu, para me levar para lá. Porque por nossas forças, irmãos, nós não temos a capacidade de produzir nada a nosso favor que nos promova ao ponto de chegarmos aos céus. É Jesus que nos leva pelas mãos, como crianças, totalmente dependentes dEle. Então repense a sua vida. Valorize este grande acontecimento. Que nós não pensemos em Cristo tão somente em um dia da semana, em um período do ano, mas todos os dias, quando despertamos e durante todo o dia e quando deitarmos, tenha plena certeza que Deus foi contigo. Deus te livrou, te deu vida, te susteve. E se por acaso estivermos passando alguma adversidade, vamos recorrer a quem de fato pode nos ajudar, a quem de fato pode nos socorrer, porque durante a tempestade, Deus está fazendo alguma coisa dentro de nós, nos melhorando, nos aprimorando, em nome de Jesus. Então, diante disso tudo dito, se porventura você que assiste esta live ou vê o vídeo depois no canal do YouTube, ou no próprio Facebook que fica registrado, o momento é esse, a hora é agora. Aí onde você está, ore a Deus falando do que está no seu coração. Você não precisa usar palavras repetidas, palavras que se decoram, que em nada expressam o que está em nosso coração. É uma reza, é algo aprendido, que não fala da minha dor, que não expressa os meus sentimentos, que não rasga o meu coração, que não me liberta de mim mesmo, mas me mantém preso a alguém que aqui escreveu. Então rasgue o seu coração nesse momento, se dirija a Deus de maneira bem simples com as suas palavras e converse como quem conversa com um amigo. E este amigo pode mudar a sua vida por completo. Fale com Jesus, peça a Ele misericórdia, graça. Diga a Ele o que é que lhe aflige, qual é a sua dor, quais são as suas perspectivas, o que você sabe, o que você não sabe. Ele sabe de tudo isso, mas converse com Ele. Eu tenho certeza que depois de uma conversa sincera com o Senhor, você vai sentir paz no seu coração e você vai ouvir a sua voz e tomar a decisão correta. Amém, irmão? Amém, meu amigo, minha amiga. Eu desejo que Deus te abençoe. Meu nome é Sandro Máximo e sou da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial.
aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Os nossos cultos são realizados às quartas, sextas e domingos. Às quartas e sextas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18h30. E domingo pela manhã das 9 às 10 nós temos a Escola Bíblica Dominical. Tudo isso está suspenso no momento, em virtude dessa pandemia. Mas essa tempestade vai passar. E nós estaremos reunidos como igreja purificada, santa, no templo, glorificando a Deus. E Deus vai promover em nós um avivamento. E quando eu falo avivamento, é um desejo grandioso dentro do nosso coração de sermos úteis a Deus. De sermos pescadores de homens. De sermos pessoas escolhidas por Ele por um propósito, para um propósito. Engrandecer o seu nome na terra. Pregar o Evangelho, privilégio que os anjos quiseram e não podem. Foi a nós concedido. Então eu peço a Deus que Ele lhe abençoe ricamente. Muito obrigado por ter ficado conosco até o fim. Ouvindo essas palavras, meditando acerca das coisas do Senhor. Lembre-se, a cruz é um símbolo. Ele não está mais lá. Jesus foi retirado de lá, amém? A cruz é só um símbolo que nos remete ao cristianismo. É um dos símbolos, como o círculo, como o peixe, entre outros. Mas o túmulo vazio alegra o nosso coração. Amém? Ele venceu. Em nome de Jesus. O nosso Cristo não está pendurado no madeiro com fisionomia triste, cabisbaixo, vencido. Ele é vitorioso e virá buscar a sua igreja em poder e glória inimagináveis. Eu creio assim, porque é assim que a Bíblia fala. Amém, irmãos? Deixa eu agradecer aqui algumas pessoas que estão conosco. Em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui desde o início algumas pessoas, não é? Nossa irmã Régia, presbítero Jailson, nossa irmã Jeane Santos, que não perde uma live. Muito obrigado, minha irmã, pela sua audiência. Espero que Deus tenha lhe alimentado mais uma vez essa noite. Nossa irmã Carla Ramiro. Eu estou ficando tão ansioso quanto a senhora, viu? Para ver Eric. Estou. Nossa irmã Isabelle. Glória a Deus. Esposa do nosso irmão Cristiano. Nossa irmã Andréia, que está com Lavínia de parabéns hoje. Deixa eu ver mais. Joeberson Moraes, também Deus te abençoe, meu irmão. Nosso presbítero, nosso diácono Diogo, também está conosco. Deus te abençoe, Diogo, tu és uma bênção. Nosso irmão Jamerson Costa, né? Irmão do nosso pastor Carlos Fernando. Seja bem-vindo, Jamerson. Deus te abençoe. E sua esposa também, em nome de Jesus, sua família por completo, os meninos. Deus te abençoe. Abraço a irmã Sônia, viu? Se você estiver assistindo aí, dê um abraço, que estamos com saudade dela. Você que está aí, eu não sei em que cidade, mas está nos Estados Unidos. Wilziane Ferreira também entrou. Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus. Nossa irmã Maria, junto com seu esposo Ailton, Deus te abençoe. Everton Ramiro, Deus te abençoe, meu irmão. Nosso irmão Pio Antas, presbítero Pio, da IEC Zona Sul, lá em Macambira, se não me falha a memória. Deus te abençoe, meu irmão, e te guarde, te livre e te abençoe nessa terra, te faça próspero. Amém? Glórias a Deus. Estaremos reunidos mais uma vez desse mesmo modo, na próxima quarta-feira, se assim Deus quiser. Tá bom, irmã? Outro abraço, irmã, para nosso amado irmão Cristiano, em nome de Jesus. Estamos ansiosos para estarmos juntos. Amém, Everton? Deus te abençoe. Que Deus te dê força, viu? Em nome de Jesus, estamos juntos. Como dizem. Amém, amados? Sou grato a Deus por tudo. Vamos orar. Meu Senhor e Deus, nós te agradecemos, Pai, por estes momentos em Tua presença, onde Tu falaste ao nosso coração e trouxeste a certeza, Senhor, que Tu tem promessas para se cumprir em nossas vidas. Tu tens, Senhor, coisas para fazer conosco. Aumenta a nossa intimidade, nossa sensibilidade, Pai, para que nós não venhamos a perder nenhuma oportunidade para engrandecer o Teu nome. Que nós venhamos a valorizar, Senhor, as adversidades. Eu sei que eu não quero e ninguém quer passar por elas, mas vindo, Senhor, que nós venhamos a tirar proveito delas e crescermos para estarmos cada vez mais enquadrados
na tua vontade. Abençoa todo o teu povo espalhado pela terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados? Amanhã é segunda-feira, para muitos dias de trabalho, então trabalhe como se fosse para o Senhor e não perca as oportunidades de engrandecê-lo. Fiquem na paz e Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.